Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa primeira aula falando sobre o LibreOffice Calc. Pessoal, o LibreOffice Calc é um programa de planilha de cálculo muito parecido com a ideia do Excel. Quando eu digo que é muito parecido com o Excel, quer dizer que tem recursos como fórmulas e funções, tem as células das planilhas, as referências. Bem, nós vamos estudar aqui passo a passo, mas também é bom lembrar que, embora eu diga que ele é muito parecido com o Excel, tem as suas peculiaridades, tem algumas diferenças importantes que a gente precisa perceber aqui nesse nosso estudo. Primeira coisa que eu acho legal a gente entender é quando salvamos um arquivo aqui dentro do LibreOffice Calc, qual é a extensão padrão que ele assume. Isso eu quero ver com vocês a partir de agora. Então acompanha. Vamos digitar aqui numa determinada célula um valor 2, aqui em outra célula vamos colocar o valor 9, aqui embaixo o valor 1 e o valor 8. Então, perfeito. Acabei de construir aqui uma planilha com alguns valores no LibreOffice Calc e agora eu gostaria de salvar essa planilha e quero saber com que extensão por padrão ele salva essa planilha. Então, para salvar, nós temos várias maneiras. Nós podemos clicar aqui no disquetezinho da tecla de atalho Ctrl S. Então podemos ou clicar aqui no disquete ou pressionar Ctrl S, ou ainda uma outra forma de salvar é o usuário clicar no menu Arquivo. E aqui no menu Arquivo nós temos a opção Salvar, que é Ctrl S, e temos também a opção Salvar Como, que é Ctrl Shift S. Como é a primeira vez que eu estou salvando esse arquivo, eu vou direto no salvar, ou uso Ctrl S, e aí vocês já observem aqui, pessoal, que ele mostra uma caixa de diálogo que se chama salvar como, onde pede para que eu dê um nome para esse arquivo, né? Então eu vou chamar esse arquivo de parede, é o nome do meu arquivo. Aí aqui onde diz tipo, se eu não alterar nada, ele vai salvar com o tipo padrão do LibreOffice Calc, certo? Então eu não vou alterar nada por enquanto e vamos só pedir para salvar para ver qual é a extensão que ele assumiu. Se vocês observarem aqui em cima na barra de título, agora está aparecendo assim, ó, parede.ods. Parede.ods. Isso é o padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Calc. Quando a gente salva e não altera nada, ele vai salvar o arquivo com a extensão .ods. Mas isso não quer dizer que ele não permita salvar ou abrir com outras extensões. Permite. Por exemplo, se eu quiser salvar agora com outra extensão, que não seja o ODS, eu posso clicar em salvar como. No menu Arquivo, encontramos ali a opção Salvar Como, ou a tecla de atalho Ctrl Shift S. Ele abre a caixa de diálogo Salvar Como, que vocês observam ali. E aqui onde diz Tipo, eu posso escolher outras extensões. Por exemplo, a gente pode inclusive salvar com os padrões do Excel. Percebe aqui nós temos a possibilidade de escolher, por exemplo, Excel 2007-365, que ele vai salvar com o padrão das versões mais recentes do Excel, que é a extensão XLSX. Então, se eu escolher aqui Excel, ele vai salvar por padrão na extensão XLSX. Tá? Então percebe que a gente pode sim salvar com outras extensões. Eu vou fazer aqui, aproveitar, nós vamos fazer então uma lista agora das principais extensões que o LibreOffice Calc trabalha para vocês anotarem direitinho aí, certo? Então vamos lá. O padrão, vamos colocar aqui, ó, o padrão dele, padrão, é salvar os arquivos, como eu disse, com a extensão .ods. Então vamos botar aqui do ladinho .ods. Esse é o padrão dele. Mas ele pode salvar também como modelo de planilha. Se a prova perguntar qual é a extensão que ele vai assumir, se eu resolver salvar esse arquivo como modelo de planilha, aí a gente troca aquele D do meio por T e aí a extensão fica .ots. OTS é a extensão que ele assume quando a gente pede para salvar como modelo de planilha de cálculo, certo? Ele também pode salvar como os padrões do Excel, tanto o padrão do Excel das versões mais antigas como das versões mais recentes. Isso quer dizer que ele salva tanto em XLS como também em XLSX. XLS é o padrão do Excel das versões mais antigas e XLSX é das versões mais recentes. E ele consegue também salvar ou abrir com as extensões do Excel, tá? Outra coisa muito importante quando a gente pensa, aqui eu mostrei algumas extensões básicas das quais ele salva ou abre os arquivos, mas vocês vão observar que tem um botãozinho aqui na barra de ferramentas chamado exportar diretamente como PDF. Isso quer dizer que sim, a gente pode exportar esse arquivo para várias extensões, entre elas a extensão PDF, que é uma extensão muito utilizada aí
para permitir mais facilidade na abertura e na leitura desse arquivo, porque nem todo mundo vai ter planilhas de cálculo para abrir o arquivo. Então, de repente, se eu exportar para PDF, eu envio esse arquivo e eu sei que as pessoas vão ter mais facilidade para fazer a leitura desse arquivo, já que eu vou exportar para PDF. E para vocês verem aqui como é fácil, ó, exportar PDF, basta clicar aqui onde diz exportar como PDF, ele abre uma caixa de diálogo e já coloca ali como tipo de arquivo a extensão PDF para o usuário escolher ali tranquilamente salvar esse arquivo nessa extensão. Tá? Então, aqui eu mostrei alguns tipos de arquivos básicos. Se você quiser outras informações de arquivos que ele é capaz de salvar, vou repetir, basta clicar lá no menu arquivo, escolhe a opção salvar como, e aqui vocês têm então uma lista enorme. Observa, até vou colocar um pouquinho mais acima para vocês enxergarem como essa lista é bem grande. Olha quantas extensões ele é capaz de salvar. Então aqui indo um pouquinho mais abaixo, vocês vão encontrar, entre outras extensões, por exemplo, salvar como texto CSV. Aí ele transforma os dados da planilha em texto separado por vírgula, onde o conteúdo de cada célula fica separado por vírgula, o que é muito útil quando a gente resolve fazer a troca de dados e informações entre sistemas diferentes, porque a maioria dos sistemas consegue importar arquivos CSV para reorganizar nesse outro sistema. Então, muitas vezes, se você não sabe qual é o sistema que a pessoa vai receber esses dados, pode, de repente, salvar em texto CSV, que o conteúdo de cada uma destas células será separado por vírgula no arquivo de texto, o que facilita essa troca de dados. E um outro tipo de arquivo que também chama muito a atenção aqui é salvar em XML. O que é XML? É a linguagem de marcação estendida. É um padrão também muito útil para a troca de dados entre sistemas diferentes, porque hoje em dia a maioria dos sistemas tem a capacidade de importar esses arquivos XML e ele também pode salvar com essa extensão. E a última extensão aqui que eu vou indicar como também interessante é documento HTML. O que é HTML? É linguagem de marcação de hipertexto, que é a linguagem base, a linguagem padrão para construir as páginas da web. E é legal saber que o LibreOffice Calc tem essa capacidade de salvar a sua planilha em formato HTML, transformando a planilha de cálculo numa verdadeira página da web, que fica muito mais fácil agora ser disponibilizada para acesso através dos navegadores, certo? Perfeito, pessoal. Nessa nossa primeira aula, era isso que eu queria mostrar para vocês, os principais tipos de arquivos. Sempre lembrando que, se a prova sugerir, o arquivo padrão para salvar os arquivos do LibreOffice Calc é ODS. Isso é muito importante no nosso estudo, certo, pessoal? Perfeito, se gostou do nosso vídeo então, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando, pessoal, adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá, os cursos estão sensacionais, tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!